Podcast Meditação Alienígena, Episódio 7. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacalalienigena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. As iniciações são benéficas ou prejudiciais para a sua espiritualidade. Decidi fazer esse podcast porque esta manhã recebi uma pergunta de uma estudante. Esse tipo de pergunta que é muito recorrente, e é se os meus cursos incluem a iniciação. Eu vejo que muitas pessoas tomam a iniciação como algo completamente transcendental nas suas vidas. No entanto, do meu ponto de vista, iniciação muitas vezes pode significar delegar nossa responsabilidade espiritual a uma terceira pessoa e, consequentemente, conceder nosso poder pessoal a essa terceira pessoa. A iniciação é um fato em que, por exemplo, no Reiki, são usados os símbolos que supostamente o mestre japonês Mikao Usui usava para a aplicação do Reiki enquanto o mestre estava vivo. Esses símbolos são implantados no estudante por meio de um ritual de iniciação ou sintonização. Nessa iniciação, o estudante dá ao instrutor permissão para acessar seu campo energético, com tudo o que isso acarreta. Esse instrutor implanta os supostos símbolos que o mestre Mikao Usui utilizava. Então, estes são implantados ou tatuados permanentemente no campo energético do estudante, mais especificamente nos chakras. Símbolos de Reiki podem ou não podem ter realmente sido utilizados pelo mestre Mikao Usui. Há pesquisadores japoneses que fizeram um trabalho de pesquisa muito sério sobre a vida de Mikao Usui, e eles concluíram que alguns dos símbolos do Reiki foram realmente usados pelo mestre Usui, mas outros não. Recomendo o livro Reiki in Japan, do pesquisador e mestre de Reiki japonês e PhD em Física Masaaki Nishina. Neste livro, o autor explica que o verdadeiro Reiki japonês é muito diferente do Reiki que conhecemos no Ocidente e desmistifica muitos mitos do Reiki ocidental. Curiosamente, no Ocidente, o Reiki ocidental é conhecido como Reiki tradicional Usui, que o autor Nishina também desmistifica e explica que o símbolo Daikomyun foi inserido posteriormente, após a morte do mestre Mikao Usui. Então, quando uma pessoa no Ocidente vem com fé cega, pedindo para que lhe sejam implantados os símbolos que o mestre Mikao Usui supostamente usou em seus chakras permanentemente, dando acesso total ao seu campo energético para o instrutor implantar ditos símbolos, isso é um fato muito preocupante. E como a iniciação do Reiki, também existem outras iniciações em diferentes seitas ou religiões, onde o guru ou professor, através da imposição das mãos, implanta alguns tipos de frequência externa no campo energético do discípulo, para que o discípulo supostamente dê um salto quântico de consciência e se torne iluminado. Devo enfatizar que muitas vezes precisamos da ajuda externa de uma religião, de alguma ideologia ou prática espiritual para realmente ser capaz de dar aqueles passos iniciais em direção à evolução espiritual. No entanto, do meu ponto de vista, considero que esses tipos de ajudas espirituais externas
são muletas que podem nos servir por um tempo, mas que não podemos depender delas completamente. Com essa mentalidade, o praticante depende de muletas externas para sua redenção espiritual e delega sua responsabilidade moral, ética e espiritual a outra pessoa. Vemos exemplos de certas seitas ou religiões onde não importa quão prejudicial a pessoa seja para a sociedade, desde que façam um ritual uma vez por ano, onde se purifiquem de seus pecados e renovem seu espírito para começar um novo ano, sendo a mesma pessoa prejudicial que costuma ser. No momento, fala-se muito do Afeganistão e de como o Talibã está corrompendo a sociedade ao escravizar suas mulheres e subjugar seu povo por meio da violência e da matança. Bem, aproveitando a questão atual do Talibã, quero dizer que nesse tipo de ideologia, a redenção dos pecados é celebrada uma vez por ano com o abate de animais. Em uma praça pública, vários animais se congregam, desde vacas, carneiros até pássaros, e por meio da matança destes é mentalizada a redenção de todos os pecados que a pessoa cometeu no ano anterior. E é dessa forma ritualística que as pessoas, com esse tipo de mentalidade, justificam todas as injustiças e depravações que praticam na sociedade. Sendo que uma vez por ano, Deus lhes concede a oportunidade de purificar seus pecados e de se redimir. Mesmo naquele dia, o coração do Talibã fica mais doce e eles declaram cessar guerra no dia da redenção dos seus pecados, porque eles têm que ser amigáveis uma vez por ano. Bem, ao meu ver, essa questão de delegar responsabilidade moral, ética e espiritual por meio da imposição de mãos ou de uma iniciação não é tão extrema quanto o exemplo que eu dei sobre o Talibã. Mas se você refletir profundamente, perceberá que essa prática se assemelha um pouco, pois sempre há o fato de delegar a responsabilidade espiritual a uma potência externa, em detrimento da autoconsciência espiritual, ou seja, do verdadeiro trabalho interior. Desde que comecei minha vida em cursos de terapia holística e comecei a treinar, ouvi de algumas pessoas que os mestres de Reiki têm a reputação de serem pessoas arrogantes, porque eles completaram com sucesso todos e cada um dos níveis do Reiki, implantando em seus chakras o símbolo do Daikomyun. Disseram-me que por meio dessas iniciações, a pessoa se convence de que está sintonizada com as dimensões astrais mais elevadas do que qualquer outra pessoa comum, e, consequentemente, se considera muito mais elevada do que as outras. Agora eu pergunto, se uma pessoa arrogante dessa magnitude realiza uma aplicação de Reiki, não importa quantos Daikomyuns ela tenha implantado em seus chakras, se ela é uma pessoa arrogante que pensa que é melhor do que quem não tem esses implantes, então o tipo de energia que ela vai emitir para o seu paciente será limitado pelo seu próprio ego. Agora, imagine uma pessoa que nem sabe o que significa a palavra Reiki, que nunca teve uma iniciação, mas que é uma pessoa muito humilde, com uma boa vontade de melhorar seu ambiente e que deseja de coração fazer curas energéticas. Esse tipo de pessoa emitirá uma energia muito mais limpa, pura e de amor incondicional do que a anterior. Com isso, o que quero dizer é que nesses tipos de práticas onde há supostas iniciações, muitas vezes existe a mentalidade de terceirizar a responsabilidade espiritual, porque com essa mentalidade, a pessoa não precisa fazer nenhum esforço para se conectar com uma energia de alta frequência, uma vez que a pessoa supostamente já foi sintonizada através da sua iniciação a essas altas frequências. É como tomar uma pílula mágica que automaticamente torna a pessoa conectada a Deus.
E é claro, como a iniciação custou pelo menos $1.000, é mais do que justificado que a pessoa comprou uma pílula mágica e que já atingiu o nível espiritual de mestrado. Ainda mais se o curso que ela fez foi aprovado por uma das poucas associações privadas de terapeutas holísticos, que determinam quem é um bom ou mau terapeuta. E é claro que aqueles que compram um plano anual da associação sempre serão os bons terapeutas. Meu convite é para que as pessoas tenham mais consciência e não deleguem sua responsabilidade espiritual a terceiros. Ao contrário, ativem seu potencial de cura com práticas diárias de crescimento espiritual, trabalhando com seu próprio poder pessoal e com o desenvolvimento da sua própria energia pessoal. Do meu ponto de vista, isso é como ir na academia, se você quiser desenvolver um certo músculo. O diretor da academia não vai colocar as mãos no músculo para fazê-lo crescer magicamente. Ele também não vai lhe dar uma pílula mágica. O que o diretor da academia vai fazer é dar a você as ferramentas e equipamentos necessários para que você possa malhar, se desenvolver e fazer crescer aquele músculo no dia a dia. Esse é justamente o objetivo dos meus cursos, e ao meu ver, espiritualidade é como ir na academia. É uma prática diária constante que exige disciplina, onde o compromisso é com você mesmo. Quando alguém se compromete com o caminho espiritual, é muito mais difícil, porque você não pode mostrar com ferramentas externas o que você alcançou em sua evolução espiritual. Ao contrário das pessoas pseudo-espirituais, que orgulhosamente mostram que receberam iniciação com o Mestre X, ou que o Mestre X lhes deu um japamala de Tulasi das montanhas sagradas da Índia, porque elas concluíram o 4º nível de iniciação. Isso é o que exatamente muitas pessoas nesse mundo pseudo-espiritual vivem, das aparências e dos rótulos. Mas quando o compromisso espiritual é consigo mesmo, você não tem ferramentas externas para mostrar nada aos outros, mas você tem muitas ferramentas internas, coisa que os pseudo-espiritualistas não têm. Este é um trabalho individual de autoconsciência, de se compreender como pessoa, para entender que as mudanças em sua realidade são feitas mudando a si mesmo, e não pela imposição de uma ideologia. Para entender que a capacidade de cura energética não vem de um símbolo implantado em seus chakras, não vem de uma pílula mágica que pode ser comprada, mas sim do desenvolvimento diário daquele músculo espiritual, em que dia a dia você sente como ele cresce e se ativa em seu corpo, sem a necessidade de coisas externas ou muletas externas. A partir do momento em que entendi isso, fiz uma meditação interior para remover todos e cada um dos símbolos do Reiki que foram implantados em mim, incluindo o Daikomion, pois eu queria me livrar de todas as muletas e dependência espiritual de coisas externas e me comprometer com o meu desenvolvimento espiritual individual. Todos nós temos a capacidade de ser curadores. Para ser um curador energético e espiritual, não são necessárias iniciações e sintonizações externas. Basta ter um coração humilde e aberto a todo o potencial de cura para permitir que a sua intuição flua. Assim, o universo agirá livremente através de você, sem condições egóicas. Confie mais em suas habilidades e dependa menos dos outros. Esse é o meu convite. Delegar o desenvolvimento e a responsabilidade individual a uma terceira pessoa que não se inicie ou não sintonize é muito mais confortável. É uma zona de conforto. Mas se comprometer com seu próprio desenvolvimento espiritual
por meio do seu próprio empoderamento e suas próprias autoativações, requer muito mais responsabilidade e compromisso. Mas no final, você não estará andando com muletas externas, porque no dia em que as muletas quebrarem, não será possível andar. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva, para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau!